Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Salmo de número 60. Oração de guerra. Oração de guerra, Salmo de número 60. Ao regente do coral, Salmo de Davi, útil para o ensino, sobre a ocasião em que Davi lutou contra Arã, Naaraim e Arã-Zobá. Ocasião em que Davi lutou contra os sírios. Esses dois nomes, eles trazem essa bagagem em nome de região síria. E Joabe regressou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal, para ser cantado com a melodia Lírio do Testemunho. E aí vem o Salmo. Tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas, sobre nós derramaste tua ira, agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra, e nela abriste fendas. Repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho, que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus em seu santuário prometeu, com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés, Efraim é meu capacete e Judá meu cetro, Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom limpei os pés e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos. Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Esta é a palavra do Senhor. Hoje à noite nós meditaríamos em João capítulo 4, de 37 a 39, na série do Evangelho de João que nós temos estudado, e pela manhã nós estamos nos Salmos, e esse Salmo, nós iniciamos o estudo dele hoje cedo, e como não terminamos, nós prosseguimos agora à noite. E o que dissemos hoje de manhã, na introdução a este Salmo, é que a vida, ela não é vivida em um parque de diversões. Muita gente sofre e até se decepciona com Deus, porque não entende que a vida é vivida num campo de batalhas. Foi assim que Paulo resumiu a vida dele. Combati o bom combate. Estou derramando minha vida como culto a Deus, como aroma suave. E ele diz algo interessante, o combate dele. Ele diz, eu me mantive fiel, eu guardei a fé. Ele guardou a fé, como dissemos, não apenas em termos de conteúdo doutrinário, teológico, mas ele guardou a fé no sentido de que ele manteve-se crendo. Porque o que o sofrimento costuma fazer com a gente é arrancar de nós a fé. Aliás, Pedro diz isso em 1 de Pedro 5, quando fala do leão ao nosso derredor tentando nos tragar, ele diz, as presas desse leão são os sofrimentos nos quais nós e tantos outros, em tantos lugares, Pedro vai dizer, passam e atravessam na vida. Mas é impressionante como o cristianismo contemporâneo transformou o campo de batalha numa Disneylândia, onde a gente não leva em conta que a vida é para ser vivida com essa sensação e com essa atenção de combate.
Paulo, quando escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 1, 24, ele diz: eu sou o vosso cooperador para a sua alegria, eu quero cooperar com a sua alegria. Esse era o ministério dele, eu acho lindo. Paulo resume o ministério dele ali: eu sou o vosso cooperador, em vossa alegria. O que ele está dizendo é o seguinte: eu batalho, eu entrego a minha vida para que vocês se mantenham com a alegria e o gozo da fé. Mas nós transformamos o cristianismo num parque de diversões. Deus se tornou um caixa eletrônico, onde nós vamos atrás de bênçãos. Deus não é mais o fim de todas as coisas, Deus se tornou um meio de obtermos coisas melhores. E aí nos decepcionamos. Mas eu estou aqui hoje, olhando para esse salmo com você, para dizer que a vida, ela é um campo de batalha, e no campo de batalha nós temos que saber como orar. Oração de guerra. Porque a oração, gente, como diz John Piper, a oração ela não é um interfone para você chamar o mordomo, Deus, para te entregar um suco de laranja mais gelado. Transformamos a oração num interfone para falarmos com o nosso mordomo, e quando ele não nos atende na hora certa, como eu, quando era criança, me lembro até hoje, morava num barracão aqui na rua 244, no setor Coimbra, e eu acordava e gritava: mãezinha! Me lembro disso até hoje, eu queria uma mamadeira com Nescau. Nescau é melhor do que Toddy. E aí, a mãezinha demorava. Sabe o que eu ficava fazendo? Pequenininho, deitado na cama, irritado. Eu ficava contando 1, 2, 150, 151, para ver quanto tempo ela demoraria com a minha mamadeira de Nescau gelada. Eu falei: Nescau? É Toddy. Mentira. Que heresia. Toddy é melhor, é mais docinho, mais branquinho. Então, nós fizemos isso com Deus. Deus se tornou a mãezinha que tem que trazer a mamadeira com Toddy na hora certa. E John Piper diz: não, a oração, ela não é um interfone para falarmos com o mordomo. A oração é o rádio amador no campo de batalha, quando nós passamos uma mensagem para o Senhor das tropas, dos exércitos celestiais, e dizemos: Senhor, mande socorro. Senhor, mande reforços. Aliás, assim Jesus nos ensinou a orar. Pai, Ele diz para nós: orem para que o Senhor da seara mande trabalhadores. Paulo, quando ora, mesmo aqui em Efésios 6, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: Senhor, irmãos, ajudem-me, orem por mim, para que no abrir da minha boca eu saiba falar dos mistérios do Evangelho. Mas nós perdemos essa concepção de oração, e porque não encaramos a oração como rádio amador que Deus nos deu para gritarmos pedindo socorro e reforço. E Ele nos ensinou a orar assim. Ele nos ensinou a orar. Ele diz: quando orarem, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a batalha, para nos mantermos crendo nisso e buscando essas coisas. E para que isso tudo aconteça, a gente precisa de pão, de perdão e de proteção. E por isso Ele ensina a nós orarmos dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos quem nos ofende, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Diga para mim se essa oração que o Senhor nos ensinou é uma espécie de interfone chamando o mordomo para nos dar suco gelado. Não é. É uma oração de guerra. Na batalha, ou nós aprendemos a orar, ou nós morremos. Para vencermos a batalha, vimos isso hoje cedo, nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Paulo diz isso: para nós resistirmos do dia mau, nós temos que vestir o cinto da verdade, a couraça da justiça, nós temos que calçar os pés com o Evangelho, nós temos que ter o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí vem o verso 18: orando.
orando no Espírito em todos os momentos e ocasiões. A sua versão bíblica, infelizmente, provavelmente traduziu o verbo orar em João 6, em Efésios 6:18, traduziu dizendo orem. Mas a expressão grega, a forma do verbo aqui presente, e por isso uma das melhores versões americanas, a ESV, ela traduz esse verbo não como orem, pray, ela traduz como orando, praying, orando, ou seja, enquanto eu visto, sinto da verdade, eu oro, enquanto eu coloco a couraça da justiça, eu oro, enquanto eu calço os meus pés com o evangelho, eu oro, com o escudo da fé, eu oro, o capacete da salvação, eu oro, a espada do Espírito, que é a palavra, eu oro, em todas as coisas e em todos os momentos eu oro. Oração de guerra é indispensável para a nossa vitória, tanto para a manutenção da nossa fé alegre em Deus, como indispensável para o avanço do Evangelho entre as nações. E essa é a fundamentação teológica que nos traz ao Salmo 60. Hoje cedo nós falamos que esse Salmo apresenta para nós uma espécie de contradição, porque o título dele, é o que está aí em itálico no cabeçalho do seu salmo, o título dele fala de uma vitória. Mas o salmo inteiro é um lamento, é uma oração no final. Senhor, no verso 10, Senhor, o Senhor não vai continuar caminhando conosco nas nossas batalhas? Então, aparentemente, o que a gente tem aqui, quem me ajudou a enxergar isso muito bem, foi o saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, num estudo que eu ouvi dele sobre o Salmo 60 ainda, lá em Campinas, e ele vem desenvolvendo essa ideia, e eu falei, é verdade. Então, o título traz a descrição de uma vitória, e o Salmo narra uma situação de derrota. E aí o pastor Isaltino me chamou a atenção para a expressão aí no título do Salmo, lírio do testemunho, lírio da aliança, para ser cantado com a melodia lírio da aliança. O lírio mencionado é o lótus do Egito, uma flor que floresce límpida, branquinha, limpinha, no meio do lodo e da lama. E Davi escolhe esse símbolo, a melodia, lírio, porque quando ele olha para a situação dele, ele vê lama, ele vê derrota, mas ele vê a possibilidade de se florescer em meio às derrotas. Tanto é assim que aí ele termina o Salmo no verso 12 dizendo, com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Agora cuidado, crente, quando você lê isso. Os grandes feitos de que o Senhor fala para nós, e Jesus vem também dizer que se crêssemos nele faríamos obras ainda maiores do que Ele fez. Esses grandes feitos é o avanço do Evangelho. E os nossos inimigos, que o Senhor mesmo pisa, não são petistas, não são bolsonaristas, não são aqueles que falam mal de você necessariamente, não. Os nossos inimigos, Paulo diz isso, nossa luta não é contra carne ou sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Aliás, o Senhor Jesus já pisou a cabeça da serpente. Queria mais uns pentecostais desse assim, fica tão bom quando grita aleluia, anima o pregador. Percebe, irmão? Nós não podemos ler esse salmo dizendo, está vendo, eu vou agora orar e eu quero, como eu já vi, já participei de reunião de oração pentecostal, desculpa, irmão, onde a pregadora dizendo, e aí ela foi orar e ela disse assim, Senhor, fecha o comércio dos ímpios para que o do justo prospere. Eu falei, meu pai, que desgraça é essa? Não é disso que se trata. A nossa bandeira, que o Salmo 60 coloca, a nossa bandeira é o Evangelho.
É a bandeira da verdade, é a bandeira do Evangelho, é debaixo do Evangelho que nós encontramos refúgio e abrigo. Nossa bandeira é o reino de Deus. E o nosso inimigo já foi derrotado. E aqueles que ainda se levantam contra nós, Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o que aconteceu com Davi para ele ter narrado vitória no título, narrado a alegria de uma vitória, e ao mesmo tempo no Salmo apresentar a angústia de uma derrota? O pano de fundo desse Salmo se encontra em 2 Samuel 8, de 1 a 14. Davi vinha vindo de várias conquistas. Ele tinha, por exemplo, no capítulo 5 de 2 Samuel, tornado-se rei sobre Israel. No mesmo capítulo 5, ele conquistou Jerusalém como a capital de Israel. Ainda no capítulo 5 de 2 Samuel, ele alcançou uma das vitórias mais importantes, decisivas sobre os filisteus. Então você imagina, ele depois de 7 anos tentando unificar o reino, ele finalmente se torna rei, ele vence os filisteus que viviam no encalço de Israel, ele conquista Jerusalém. No capítulo 6 ele traz a Arca da Aliança como foco do culto. Você consegue imaginar o coração dos soldados? Isso é importante. E aí no capítulo 6 de 2 Samuel, a gente começa a ver um problema. Davi começa a se achar. E aí ele diz, eu vou construir a casa para o Senhor. E Natã, o pastor de Davi, naquela noite não dorme, o profeta não dorme, Deus fala, amanhã você vai falar com ele, ele não vai construir casa para mim, eu é que vou construir para ele está se achando. E aí Davi entende, e esse capítulo 7 de 2 Samuel, é uma das profecias messiânicas mais lindas da Bíblia. E aí vem o capítulo 8, que é o pano de fundo do nosso Salmo. Ocorre o seguinte, enquanto Israel estava lutando ali próximo ao rio Eufrates, eles venceram os sírios. Arã, Naaraim, Arã, Zobá. Enquanto isso, eles ficaram vulneráveis ao sul, e os edomitas se aproximaram pelo sul, porque a vida é assim, você cobre a cabeça e descobre os pés, muitas vezes. Você costura daqui, rasga dali, você consegue uma conquista, você consegue um sabor aqui, e aí de repente, é como uma pessoa que trabalha a vida inteira e finalmente sai a aposentadoria dela, mas aí ela descobre que ela tem um câncer. Já vi isso acontecer. Então Davi, esse salmo é muito pé no chão, porque Davi está mostrando para nós assim, no mesmo momento que eu tive uma grande vitória ao sul, o desastre só não foi maior, porque Joabe conseguiu ainda deter algumas tropas. Essa batalha não está narrada no Antigo Testamento. Mas Davi nos deixou bastante para a gente entender quando você emenda isso com a história do Antigo Testamento. Então nós aprendemos que a nossa história, gente, contém altos e baixos, é composta de vitórias e de derrotas. Mas mesmo nos momentos difíceis, existe esperança quando a gente se volta para Deus. E da mesma forma que o lírio do Egito brota límpido, imaculado, sem sujeira de lodo e lama, nossa esperança no Senhor, nós somos capazes de, com essa esperança, renascer para a glória de Deus. Mas nós vamos sim, nós vamos amargar algumas derrotas ao longo da vida. Nós vamos amargar algumas derrotas, mas a nossa batalha, ela não se encerrará perdida. Essa é que é a questão. Eu estava lendo um texto, um livro fantástico. Se você quer ler um livro sobre o sofrimento, eu recomendo grandemente. Timothy Keller, editora Vida Nova, acabou de traduzir um título sobre sofrimento, e ele levanta alguns dados mostrando para nós que uma família comum, século XVII, século XVIII,
até meados ali também do século XIX, ele vai dizer o seguinte: uma família comum, presta atenção nisso, enterrava metade de seus filhos até 10 anos, geralmente. E aí ele usa uma expressão que me causou impacto. Ele fala assim: e o que é pior, enterravam metade de seus filhos com doenças, vendo-os morrer perto dos olhos e do coração, dentro de casa. Aquele povo sabia o que é sofrer. Nós, qual que é o sofrimento? Você está aí tentando ver o resultado das eleições, seu pacote de internet expirou, mas você, poxa vida, essa TIM, essa Vivo, esse é o tipo de sofrimento que o ser humano hoje enfrenta. Mas Davi está aqui para nos dizer que derrotas também compõem o quadro, o poema da vida que Deus está desenhando sobre nós. E geralmente essas derrotas, elas vêm depois de grandes conquistas. É sempre assim. E aí eu quero olhar para esse salmo, eu quero dividi-lo com vocês e eu quero destacar 3 lições sobre oração de guerra. Em primeiro lugar, quando você se vê no meio de uma crise, a primeira coisa que você tem que fazer é estancar essa sangria da crise. Versos de 1 a 4. Você estanca a sangria. Como nós fazemos isso? A gente vai ver. Segundo lugar, você se agarra às promessas de Deus, 5 a 8, versos 5 a 8. E você ora com fé, de 9 a 12. Em primeiro lugar, estanque a sangria da crise. Eu acho interessante porque o sujeito do primeiro bloco do Salmo, esse Salmo é dividido em 3 blocos, de 1 a 4, de 5 a 8 e de 9 a 12. O sujeito do primeiro bloco é Deus. Olha o pronome com que se começa o Salmo. Tu, ó Deus, nos rejeitaste. Foi tu que quebraste nossas defesas. Tu derramaste sobre nós tua ira. Mas agora mesmo, restaura-nos. E o desastre foi tão grande, verso 2 diz, aquela derrota foi tão grande que foi como se tivesse acontecido um terremoto que tivesse abrido a terra em fendas e pessoas foram engolidas por aquilo. Essa é a ideia. E aí o salmista diz: repara as brechas, pois a terra estremece. Ela abriu, engoliu alguns e Davi ainda se sentia meio que sem equilíbrio no meio do balançar da terra. E aí no verso 3 ele diz: foste muito severo conosco, teu povo. E aí ele usa uma expressão quando ele diz assim: fizeste-nos beber o vinho que nos deixou atordoados. Ou seja, como diz lá em Isaías 51, 17, o Senhor derramou a ira do Senhor sobre nós. E quando você bebe o cálice da ira de Deus, essa é a ideia, nós na verdade fomos julgados pelo Senhor, e esse julgamento foi como alguém que de tanto beber fica bêbado e não percebe mais as coisas, fica atordoado. Então o sujeito desse salmo, ou do bloco de 1 a 4 é Deus. Davi atribui ao próprio Deus o momento difícil. E esse é outro problema grande na teologia de muitos crentes. A gente é capaz de achar que as tribulações pelas quais nós passamos não tem nada a ver com Deus, quando na verdade Deus é soberano sim, Ele tem seus decretos. E Spurgeon, no seu momento de maior depressão, ele diz: eu só não fiquei louco, porque eu tive a convicção de que cada dose da minha dor vinha do contra-gotas de Deus. Ah, se você perde isso de vista. Ah, se você perde de vista o que Davi tem em vista. Ah, se você perde de vista que quem está sacudindo a terra é Deus. Quem está abrindo as fendas é Deus. Quem está derramando ira é Deus. E portanto Ele sabe a medida do chacoalho e do derramar da ira. Aí vem, por que Deus teria
julgado o seu povo? Essa é a pergunta. Por que Deus teria julgado o povo dele? E aí eu me lembro até hoje, o pastor Isaltino, todo assim, bonitinho, arrumando óculos, falando. Ele diz assim: é provável que muitos dos soldados estivessem com o coração já descrente. Por tantas conquistas, eles já estavam confiando em si mesmos. E de onde ele extrai isso? Veja o verso 4, ele diz assim, Davi diz assim: levantaste uma bandeira para os que te temem. Os que te temem reconhecem a bandeira, voltam para o Senhor e se refugiam no Senhor. Os guerreiros de Davi devem ter ido à luta sem temer a Deus, confiando em si mesmos, na sua própria força, no histórico das grandes vitórias, no histórico das grandes conquistas. O sentimento daquele povo é muito provável, parecidíssimo com esses quase 56% de brasileiros que votaram no Bolsonaro. Agora sim, agora nós vamos. E aí Deus vem, e eles ganhando lá no norte, perto do Eufrates, destruindo os sírios, e mal se dão conta de que tem uma brecha lá embaixo. Porque nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos em lanças, nós não confiamos em governos, nós não confiamos em propagandas, nós confiamos no Senhor. E aí o que você vê aqui é isso. É esse povo que de alguma maneira, pela incredulidade, fugiram da bandeira do Senhor. E aí olha o Salmo, agora leia esse trecho como um todo para você fazer sentido. Tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Ao sul. Sobre nós derramaste tua ira. Agora restaura-nos, sacudiste nossa terra e nela abriste fendas, repara as brechas, pois a terra estremece, foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Gente, confiar em si mesmo e não em Deus é o prenúncio de qualquer queda. Mas sempre que caímos, o Senhor tem sua bandeira da verdade erguida no meio do ataque. Então como é que você estanca a sangria da crise? Você se volta imediatamente a Deus com arrependimento e fé. Você aborrece a autoconfiança, você deixa de lado a autorrealização, a autoafirmação. A glória do povo de Deus não está neles, em si, mas na bandeira da verdade que o próprio Deus issa bem alto através do mastro da cruz de Cristo. Cristo é a nossa bandeira. Olha o que diz Gálatas 6,14, Paulo dizendo: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na bandeira de Cristo, na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Estanque a sua crise com arrependimento e fé, converta-se dos seus maus caminhos, volte-se para Cristo com fé, refugie-se debaixo da bandeira do Evangelho, que Lutero dizia, é o tesouro da igreja. O Evangelho da glória e da graça de Deus é o tesouro da igreja. E aqui cabe uma citação de C.S. Lewis. Lewis estava falando sobre as pessoas que se acham muito progressistas, muito avançadas na vida. E tantas vezes, gente, a gente acha que está avançando na vida, mas a gente toma o caminho errado. Como talvez muitos daqueles soldados ali, se orgulhando, se viram perdendo tudo. E aí o que a gente tem que fazer, e muitas vezes o que se tem que fazer é retroceder com arrependimento e fé para se retomar ou se iniciar o caminho certo, mas muitas vezes o orgulho, a vergonha não nos permite fazer isso. Mas ouça o que Lewis disse: se você tomou o caminho errado,
não vai chegar mais perto do objetivo se seguir em frente. Para quem está na estrada errada, progredir é dar meia volta e retomar a direção correta. Nesse caso, a pessoa que der meia volta mais cedo, será a que chegará mais longe. Não seria esse o momento, talvez, de você dar uma meia volta na sua vida? Parar e refletir sobre quais são os princípios e valores, o que norteia você, autoafirmação, autorrealização, autoconfiança. O orgulho precede a queda. Estanque essa sangria da crise, volte-se para Cristo, volte-se para o Senhor. Ele é Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Segundo lugar, agarre-se à promessa de Deus, versos 5 a 8. Esse bloco, dos 5 ao 8, ele esboça um pedido de socorro, de libertação para os filhos amados de Deus. Verso 5, agora livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Sabe qual é a resposta de Deus? Sabe como é que Deus começa a nos restaurar? Ouça isso, crente. Deus começa a nos restaurar dando-nos promessas. Fé nas promessas de Deus é o que mantém o coração do crente ardendo em alegria. Quando eu e você perdemos promessas ou conteúdos ou verdades nas quais nosso coração pode se agarrar, quando a gente perde isso, bate a tristeza e o desespero, não é verdade? E aí Davi diz, agora livra o teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. E olha o verso 6, Deus em seu santuário prometeu. Busque por promessas na palavra de Deus. E aí Deus responde, mas como que Deus responde? Responde com promessas, e note o seguinte, onde Deus está? Leia o texto. Deus em seu santuário prometeu, Ele continua no trono, nada fugiu do seu controle. Ele sabe o que está acontecendo. Não foge ao seu controle. Davi quer que a gente enxergue que no meio do lamaçal da derrota, Deus ainda reina soberano. Como diz Abacuque, Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E aí, Davi fala, por exemplo, que, verso 6, com alegria, Deus falando, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote, dividir Siquém e Sucote, regiões que foram ocupadas por Jacó, quando ele viveu lá com seu sogro Labão. Então Davi está nos lembrando aqui da herança do Senhor. Deus dá e Ele não toma. O máximo que pode nos acontecer, vai dizer o Senhor, é a enfermidade, é o problema, é a crise ceifar nossa vida. Mas a nossa alma, de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Essa é a promessa. E aí o verso 7 diz, Gileade é minha, também Manassés. E aqui no verso 7, Deus vai citar 4 tribos, das principais. E essas tribos representam o povo de Deus. Gileade, Manassés, Efraim, Judá, pertencem a Deus. É como se Deus dissesse, eu tomo as dores do meu povo. E aí de forma especial, Deus fala de Efraim como seu capacete, ou seja, era a principal fonte de defesa para o norte de Israel. E Judá é o seu cetro, porque de Judá viria o Messias, que governaria o Israel de Deus, a igreja. E aí no verso 8 você vê Deus falando de 3 inimigos, Ele fala de Moabe, Ele fala de Edom, que atacou Israel pelo sul, e fala da Filístia. E em cada momento, você tem que notar isso, Deus diz o seguinte, vocês não perceberam, mas esse povo esteve a meu serviço. A meu serviço.
De que forma Deus mostra? É importante você saber isso, porque quando a enfermidade chega, quando o câncer chega, eu vejo o crente falar assim, é o diabo. Que diabo? O câncer é um servo do Senhor. O sofrimento é serva do Senhor, é servo do Senhor. Olha o que ele fala de Moabe. Moabe está a serviço de Deus, é uma bacia de lavar os pés. É uma serva, sim, de qualidade baixa, de lavar os pés. Mas é serva de Deus. O seu problema, a sua luta, o seu espinho na carne é instrumento de Deus. Deus chamou até Ciro, rei da Pérsia, meu servo. O sofrimento é servo de Deus, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem do bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Efraim é a bacia. Aliás, Moabe é a minha bacia de lavar o pé. Edom também, eu limpei os meus pés. E darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Nações inimigas que acossaram Israel. E Deus vai dosando à medida em que eles poderão acossar ou não. Não, assim pode, assim não pode. Igual foi com Jó. O diabo pede para Deus permissão. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo é mais obediente a Deus que muito crente. Porque o diabo chega lá no céu de passear a terra. E ele não dá um pio. Se você nunca prestou atenção nisso, leia direito a sua Bíblia. Quem chama a conversa é Deus. O diabo não chega lá, Deus, você viu Jó? O diabo chega mudo e sairia calado. Se Deus não olhasse assim, ô Satanás, onde você estava? Como se não soubesse. Vim de rodear a terra. Satanás, você viu o meu servo Jó? Claro, ele é fiel ao Senhor, você dá tudo para ele. Ah, é? Então vai lá e faz isso, isso e isso, mas não faz isso, nem aquilo. Pega Jó, vai. Satanás é o cachorrinho de Deus. Deus usa Satanás para no final a glória de Deus ser maior. Se você tem dúvida de por que Deus ainda não destruiu o diabo no lago de fogo, não tenha mais, porque na história que Deus está desenhando, escrevendo, pintando, Satanás tem seu papel. Soberano e graciosamente Deus usa. Aliás, Paulo diz isso em Romanos 8, quando ele fala que nós ainda gememos de angústia no meio desse sofrimento todo, porque Deus subjugou todas as coisas na esperança, está escrito, na esperança de salvar. Então, quando vier a dor, quando Moabe se aproximar de você, quando vier o sofrimento, quando Edom atacar você, quando vier a doença, quando a Filístia tomar conta de você, lembre-se, são servos de Deus. E aí Pedro, terminando a sua carta, 1 de Pedro 5, verso 12, ele diz para aqueles crentes perseguidos e sofredores, ele diz assim, não se esqueça que tudo que vocês estão passando de sofrimento, faz parte do projeto da graça de Deus para vocês. Permaneçam firmes nessa graça. 1 de Pedro 5,12. Então nós aprendemos que, uma vez que a gente estanca a sangria da crise, como? Arrependendo-se, voltando-se para a bandeira do Evangelho. Uma vez que a gente volta, a segunda coisa que a gente aprende é que agora, vivendo no e do Evangelho, o que a gente precisa é se agarrar ao que Deus promete. E Ele prometeu que a boa obra que Ele começa, Ele termina. Paulo sabia disso. E sabe qual foi a promessa que Paulo se agarrou no momento em que ele viu a vida dele escorrer pelos dedos, quando ele falou assim, agora eu morro. Sabe qual foi a promessa que ele se agarrou? 2 Coríntios 1, abra lá. 2 Coríntios 1, verso 8.
Paulo diz assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados, oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. Você já passou por sofrimento assim? Quando você fala, Deus, eu não vou aguentar. É só você viver o bastante. Porque todo mundo que viver o bastante passará por algo assim. Eu achei que eu não ia suportar, Deus, eu pensei que eu não sobreviveria, de fato esperávamos morrer. Esse era o diagnóstico. Mas como resultado, olha só, como resultado, está vendo como é que o sofrimento, o diabo, esse mundo que atacam contra nós, está vendo que eles trabalham todos debaixo da régide de Deus? Deus determina, Deus controla, Deus dosa. Não deixe de olhar essas cláusulas nas frases da Bíblia, mas como resultado do quê? Do sofrimento que fez Paulo achar, agora eu morro. Como resultado, o principal de todos os ídolos de cada um de nós. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E como resultado, Paulo diz assim, nós deixamos de confiar em nós mesmos. Gente, se Paulo era autoconfiante, será que a gente não vive muito mais de autoconfiança do que fé na graça futura de Deus? Como resultado do que sofremos, nós deixamos de confiar em nós mesmos, e veja o outro verbo, aprendemos a confiar somente em Deus. Fé é algo que a gente aprende, e a escola da fé é o sofrimento. Deixamos de confiar em nós mesmos, aprendemos a confiar somente em Deus. E aí vem a teologia. Confiar somente em Deus, mas não é uma fé vaga, vamos confiar, tenha fé. Cadê a teologia que Paulo se agarrou? Lembra da promessa? Estou falando disso. Você estanca a sangria e você se agarra a uma promessa, a promessa da ressurreição. E aí Paulo sim, diz assim, aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos, a doutrina da ressurreição, foi ao que Paulo se agarrou. Verso 10, Deus nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança, Ele continuará a nos livrar, e vocês nos têm ajudado ao orar por nós. Então, fruto disso, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu tantas orações feitas em nosso favor. Oh, meu povo, agarre-se às promessas de Deus, refugie-se no Evangelho, refugie-se em Cristo, arrependa-se da autoconfiança, arrependa-se da autoexaltação, volte-se para Deus em Jesus e busque as promessas de Deus para o crente. Comece memorizando Efésios 1. Toda sorte de bênçãos nós já temos nas regiões celestes. E por isso Paulo diz, Deus, abra o coração deles para eles sentirem o tamanho desse amor, a profundidade desse amor. Abra esse coração deles, meu Deus. E aí vem a última coisa. Ore com fé. Ore com fé. Refugiamos no Evangelho, agarramos-nos às promessas, e aí a gente pode seguir orando com fé. Verso 9, Salmo 69. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Lembra, Edom atacou pelo sul. Como eu vou fazer, Deus? Como é que eu vou vencer os edomitas? E aí ele vira para Deus, acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos. Parece que Deus estava cansado de ter visto aquele povo em algum momento ter deixado de andar com Deus para dizer, Deus, anda comigo. Há uma diferença muito grande entre quem anda com Deus e quem fala para Deus andar consigo. Quem anda com Deus, segue Deus,
a bandeira, o estandarte da cruz. Quem pede para Deus andar com ele, diz: Deus, vem cá, resolve isso aqui para mim. E Davi está em crise. E aí ele ora como tem que orar: ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Aprendeu, né, Davi? Aprendeu que não é a força dos seus soldados. Aprendeu que não é o braço forte dos seus guerreiros. Aprendeu que não é a sabedoria dos filhos de Issacar que discernem os tempos. Aprendeu, Davi. Aprendeu que contra os nossos inimigos, somente Deus, porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. E aí Davi consegue terminar e dizer: com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois Deus pisará os nossos inimigos. Davi diz isso do lado de cada cruz. Nós temos que olhar isso do lado antes da cruz, né? Do lado de cá. Nós temos que olhar esse versículo tendo a cruz já acontecido. E na verdade Deus não está ensinando a gente a sair daqui orando para Deus esmagar as pessoas. Na verdade Deus já esmagou, como eu disse, a cabeça da serpente. Isso aqui eu leria como uma profecia messiânica que em Cristo já se cumpriu. E agora eu e você não oramos mais para Deus pisar na cabeça dos outros, eliminar aqueles que nos desagradam. O que a gente faz é o seguinte: a gente se entrega em amor por eles. Então nunca mais dê uma de babão, babando em nome de Deus, esses esquerdopatas. Isso não é de Cristo. Isso não é cristianismo. Tenha compaixão, porque se você acredita que a sua salvação é obra da graça por meio da fé, e não vem de nós, é dom de Deus, e se alguns ainda não enxergaram isso, falta-lhes ainda a graça. Que se você tem, você deveria ser humilde e dizer: Deus, porque eu? Do lado da história onde a cruz já foi erguida no tempo e no espaço, 2018 anos atrás, a gente olha para o que Davi escreveu assim e diz assim: é verdade. Em nome de Deus nós ganharemos as nações como herança, vamos realizar grandes feitos, vamos celebrar a morte dos nossos filhos nos campos missionários. Essa é a mensagem da igreja. Vamos celebrar a glória de Deus, dando-nos, entregando-nos. Por quê? Porque o nosso grande inimigo já teve sua cabeça pisada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se nós entendêssemos isso, que não são nossos recursos, não é nossa força, não é porque temos um deputado tal, ou um senador tal, ou um presidente tal, não é isso. Não é isso. Se seguirmos confiando nisso, cairemos no pecado dos soldados de Davi, nos orgulharemos e ficaremos aqui como Davi dizendo: Deus, o Senhor não vai mais conosco. Mas Davi aprendeu. Ele diz: ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Porque todo socorro humano é inútil. Mas com o auxílio do Senhor realizaremos proezas. Salmo 118, verso 8, é melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em príncipes, em presidentes. Todas as nações hostis me cercaram, diz o salmista, mas eu as destruí em nome do Senhor. Não foi príncipe, não foram pessoas, foi o Senhor.
E aí eu concluo te perguntando, em que força você se escora? Porque se você se escorar no Egito, essa cana quebra e a ponta do fiapo fura sua mão, como diz o profeta. Nós temos que confiar no Senhor, buscar a graça do Senhor para viver, estancar a sangria da crise, voltarmos para Deus com arrependimento, fé, alimentar o coração com fé nas promessas de Deus. Porque Deus já nos deu a vitória. E a gente pode com Paulo cantar assim: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Então, eu estou aqui para chamar você a ser um guerreiro de oração. Uma guerreira de oração. E só consegue, de fato, matar um leão por dia, sem se abater pelo caminho, aqueles que não confiam na sua própria força, que não se gabam do poder ou do passado. Não se deixe escravizar pelos poderosos, porque só consegue vencer o mundo, a carne e o diabo, aqueles que abandonaram a autoconfiança, se refugiaram na bandeira de Cristo, agarraram-se às promessas de Cristo e vivem orando com fé em Cristo. Seja um guerreiro de oração. Mas infelizmente muitas das nossas lutas são travadas sozinhos. E aí é o hino que a gente tanto ama e quase não canta mais, mas cantamos ele outro dia aqui. O 155 do cantor cristão. Quantas coisas nós perdemos por não levar a Deus em oração. E aí a gente faz aquela oraçãozinha de desencargo de consciência. Mas lembre-se dos versículos 11 e 12 do Salmo, que é o ápice desse salmo. Eles têm que ressoar na nossa mente. A confiança no Deus que luta conosco e é por nós, é fundamental para a vitória. Lembremos-nos disso. E quando a situação, gente, parecer de lama, vamos lembrar dos lírios do Egito, porque sempre brilha a esperança para quem confia em Deus e ora com fé. Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, porque Ele pisou a cabeça da serpente. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos encante com a beleza da Tua palavra. E nos encha o coração de fé e de esperança, nas promessas da Tua palavra, no que Cristo já conquistou para nós, no que nós já temos em Jesus. Abençoa-nos assim, eu te peço. Em nome de Jesus, amém.